Olá, UPA! Estamos aqui mais um domingo para falar sobre a nossa lição Lidando com as Dúvidas e o Sofrimento. A nossa lição de hoje é sobre como lidar com a dúvida. E o nosso texto-chave é o texto de Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 a 20. Tá? Então eu vou ler até o 9 e depois eu vou resumir o resto da parábola. O texto diz: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, um certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Lá na frente, no final do texto, os discípulos perguntam para ele qual o significado da parábola. E Jesus disse: algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem a palavra, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo, com alegria. E quando mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes. E as outras pessoas, elas são como pessoas que recebem a mensagem, alegram-se com a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como a semente que foram semeadas em terra boa e elas produzem frutos. Bom, a gente tem conversado nos nossos domingos, nas nossas reuniões, muito sobre a vida, o trabalho e a nossa relação com Deus nessas diferentes etapas da nossa vida. E eu lembro de uma pequena história, duas pequenas histórias da minha vida. A primeira eu observei e a segunda eu vivi. Era muito comum, quando eu era mais novo, em outra igreja, que as pessoas tivessem um certo medo da faculdade. A impressão que as pessoas tinham era de que se o cristão fosse para a faculdade, ele tinha que ir com muito cuidado, com muito receio, se distanciando de tudo, vivendo uma vida meio monástica, assim, onde ele não se relacionava tanto com as coisas e as pessoas da faculdade, porque ele tinha medo de desviar, de ser engolido pela cultura. Isso vinha de uma visão que as pessoas observavam, que o adolescente estava lá na UPA, ou que quer qualquer nome que tenha o grupo de adolescentes de uma igreja, e quando ele ficava jovem, ele ia para a faculdade e ele abandonava a igreja no início da vida adulta. E as pessoas passaram a associar isso à faculdade, o que não é verdade. Não é verdade justamente por essa parábola que a gente viu. O que Jesus está dizendo é que não são exatamente as situações que fazem com que a gente abandone a fé, mas a própria natureza de como a nossa fé cresce e se desenvolve. Então, essa é a primeira história. A segunda foi quando eu morava em Brasília. Era de uma igreja muito tradicional, muito rígida e muito diferente da nossa. Não só em aspectos no sentido de hábitos, da forma de se relacionar com a cultura, mas muito diferente em várias coisas. E eu ia mudar para o Rio. E as pessoas tinham uma visão de que o Rio era uma cidade de maldade, de prazeres e pecados. E eu, por ser novo na fé, se eu fosse para o Rio, eu ia me desviar.
Eu lembro que a minha mãe, que queria que eu fosse pro Rio morar com ela, e eu tinha ficado 1 ano, 2 anos mais ou menos morando com meu pai, porque eu sempre morei com a minha mãe, eu ia voltar a morar com a minha mãe. E a minha mãe, ela falou algo assim: mas filho, se a sua fé é real, por que você acha que vai perder ela indo pro Rio? E minha mãe tinha toda a razão, e graças a Deus, um pastor naquela igreja muito sábio, que me chamou em particular e disse exatamente isso. A nossa fé, ela prevalece, independente do local onde nós estejamos. Porque a nossa fé, ela é verdadeira quando ela não depende de nós, mas de Deus. Então, por que eu estou contando essas histórias? Porque a dúvida, ela faz parte muito desse contexto da parábola que Jesus apresenta. Olha o exemplo, os exemplos que Jesus dá. O primeiro exemplo da semente que cai na beira do caminho e que Satanás devora aquela semente me lembra muito o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu acho que você está na UPA há 1 ou 2 anos, você já ouviu pelo menos umas 3 ou 4 vezes sobre esse livro. Em Cartas de um Diabo, tem um determinado momento em que o Fitafuso, né, que é o diabo sênior, que está ensinando o seu sobrinho a como tentar os seres humanos, ele fala sobre a história de um homem que ele está numa exposição e ele não crê em Deus. De repente, ele tem uma epifania, uma ideia, assim, uma luz que fala para ele que deve ter algum sentido no mundo, em todas as coisas. Se eu não me engano, é mais ou menos isso a história. E de repente o Fitafuso lembra ele de algo muito simples, que ele está com fome, vai almoçar. E ele esquece aquele pensamento e a fé dele, que poderia ter surgido ali, morre. Esse exemplo é interessante porque existem muitas situações em que a gente vai perceber pessoas que estão ali muito próximas de conhecerem a fé. Elas tiveram um lampejo de lucidez que abriu a mente para a realidade. Você talvez possa estar passando por isso. E coisas muito simples, muito cotidianas, nos roubam a atenção daquilo que é fundamental. Muita gente está à beira de conhecer a maravilhosa salvação de Jesus Cristo, quando se veem tomadas pela correria do dia a dia e pelas milhares de coisas que elas têm que fazer. A segunda coisa, e isso indica pra gente nessa primeira, que apesar da gente não dever espiritualizar o mundo e querer ver demônios e anjos em todas as coisas, a gente não deve se esquecer que nós somos cercados por essas criaturas do qual nós entendemos muito pouco. A segunda parábola, ela fala, e eu quero focar, a segundo exemplo, né, da parábola, eu quero focar nos 2 finais na nossa conversa hoje, na nossa aula hoje. Fala sobre a semente que cai em uma terra que não é funda, e ela germina rápido. E aí ela germina rápido e você vê que há uma esperança ali. Você vê aquela planta crescendo e você acha vai vingar. Ela morre por causa do sol, porque ela não tem raiz para pegar água e sobreviver no tempo desértico da região da Judéia, onde Jesus vivia. Isso me lembra a minha terra natal. Em Brasília, as árvores elas são pequenas e elas têm os galhos bem retorcidos. E elas têm raízes muito profundas. De modo que quando vem a queimada, a seca, né? Eu falo de queimadas naturais que ocorrem ali e que são autolimitadas, não grandes queimadas como a gente tem visto. No cerrado, essas árvores se recuperam rápido porque elas têm raízes muito fundas e elas conseguem pegar água muito abaixo da superfície. Então, a ideia que Jesus está falando é que é o seguinte, olha, realmente podem passar coisas pela superfície que queimam, que destroem, que abrasam, que são difíceis. As dúvidas de fato vêm, como veio para Jó, como veio na dificuldade do Getsêmani para Jesus, quando ele pede a Deus e se angustia diante da sua missão. A dúvida pode vir como ela veio para tantos santos na Bíblia, como Abraão, Pedro, Paulo. E no final das contas,
o que define se a gente sobrevive ou não ao teste da vida, a perder um parente, a ver a morte de perto, a um período de sofrimento, a um período de tristeza, de melancolia, onde a vida não parece fazer sentido, onde a fé não parece fazer sentido, onde a gente passa por uma grande noite escura da alma, para usar o termo aí de São João da Cruz. Nós, nesse momento, é a raiz que define se a gente consegue passar pela dúvida. Você, meu querido adolescente, que tá cheio de dúvidas, tá cheio de dificuldades, tá cheio de dúvidas sobre como você deve viver, sobre como você deve caminhar, sobre o sentido das coisas. Você precisa buscar raízes mais profundas. Você precisa levar as suas dúvidas a sério e buscar respostas reais, honestas, sinceras para as suas dúvidas. Porque a sua dúvida sobre Deus, a sua dúvida sobre a fé é uma dúvida que repercute pela sua vida e pela eternidade. Se a eternidade não existe, e isso Paulo fala, se a eternidade não é real, se a ressurreição é uma mentira, então nós somos os mais miseráveis dos homens, porque a gente vive uma vida onde a gente nega o tempo todo a nós mesmos e busca se tornar alguém em Cristo. Por outro lado, se a eternidade existe, viver essa vida como se ela acabasse aqui é um desperdício de tempo muito curto que não compensa na grandeza da eternidade. Então, você precisa levar as suas dúvidas a sério. Você precisa se perguntar se você de fato acredita naquilo que tem sido pregado a você todo domingo. E eu me disponho, e o Diego também, a lidar com as dúvidas de forma honesta e de forma sincera. Porque eu também tenho os meus momentos de crise e dúvida. Todos nós temos. Então, esse segundo exemplo da palavra que não tem raiz é importante. A gente precisa notar se nós temos raízes. E veja bem, as nossas raízes não podem ser só intelectuais. Elas precisam ser também sentimentais e práticas. Tem vezes que só o racional não basta. Tem vezes que só o sentimental não basta. A gente precisa ter raízes na totalidade do nosso ser, naquilo que você sente, naquilo que você pensa, naquilo que você tem vontade. Porque quando uma coisa falha, quando uma coisa está difícil, você tem estruturas que te segurem. Isso é importante. E o segundo ponto dessa parábola é a semente que ela cai e os espinhos crescem e sufocam a semente que está germinando. Isso é o exemplo que eu falei da perspectiva que as pessoas têm da faculdade, por exemplo. De que se você entrar na faculdade, que é um mundo de maldade e de professores que odeiam a Deus e pessoas que são malucas, você vai se desviar. Isso é uma loucura. É uma loucura. Que tipo de fé é essa que morre porque alguém entrou na universidade? Que tipo de fé é tão frágil ou é tão irreal que não consegue lidar com perguntas honestas? Que tipo de fé não consegue compartilhar da verdade com pessoas que precisam de Cristo? Isso é uma loucura. E aí eu digo, não são, muitas vezes, nesses exemplos que eu dei, as dúvidas que sufocam a fé. Não é o adolescente, o jovem que foi confrontado com coisas terríveis e abandonou a fé. Não. Na verdade, o que acontece é que esse jovem nunca conheceu a Cristo. Ele nunca pensou nas consequências da sua fé. Ele nunca teve raízes. E aí, quando ele se vê diante de uma liberdade da vida adulta, onde ele pode fazer o que ele quiser,
E aí, lembro da frase do tio Ben pro Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando ele vê que ele tem esses grandes poderes e que ele pode se alegrar na vida, então ele abandona a fé e vai viver os prazeres, as ambições, o desejo de dinheiro, de fama, não percebendo que ele coloca a alegria dele em coisas que acabam, em coisas que são falsas. Você junta muito dinheiro, depois você faz o quê? É a parábola de Jesus. E se alguém pedir a sua alma hoje, que você juntou tanto dinheiro, o que você vai fazer? A fama. Qual o sentido da fama? Você quer ser um cantor famoso, um youtuber muito famoso, e a sua fama vai durar quanto tempo? Quantos famosos não são atualmente totalmente esquecidos? Alguns de 10 anos atrás, outros de 40 e outros de milhares de anos. Você se lembra todos os nomes dos imperadores romanos? E eles foram as pessoas mais famosas dos seus tempos nas áreas onde eles viveram. Inclusive com o seu rosto em cada moeda que era circulada pelo império. Eu posso seguir com cada ambição que a gente tem, falando sobre como são deuses que não satisfazem o nosso coração. E o que as pessoas não percebem é que elas nunca colocaram a sua alegria na fonte da alegria, que é Cristo. O profeta Ezequiel, quando está pregando ao povo, ele está profetizando, está falando em nome de Deus. E aí Deus faz uma pergunta retórica. Qual foi o pecado do meu povo? O que meu povo fez de errado para eu estar abandonando eles agora? E aí o próprio Deus responde: o meu povo trocou a mim uma fonte, uma nascente de águas que não acabam, por uma cisterna onde você colhe água da chuva, uma cisterna quebrada, rachada, que deixa a água vazar. O que Deus está dizendo ali para o povo é: o pecado do povo é que eles trocaram a alegria firme, eterna, da presença de Deus, da comunhão com Deus, por uma alegria vazia, incerta e quebrada. Eu te pergunto, será que os espinhos que estão te sufocando é porque, na verdade, você nunca aprendeu a confiar e a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento? Porque a vida cristã, ela não é só baseada em fazer o que Deus ordena que façamos, em ir à igreja, em assistir essa aula. A vida cristã se baseia em uma profunda alegria em Cristo, que transborda para todas as áreas da vida, que faz com que tudo seja visto e observado e vivido, tendo Cristo como o centro e a base. Eu espero que nesse domingo, se você tem dúvidas, que as suas dúvidas possam ser confrontadas de forma honesta, que você possa buscar raízes em Deus. Que Deus te abençoe.